Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, minha família, saindo da nossa apresentação, antes até a gente se falar aqui sobre palpite, né, e tudo mais, deixar aqui os meus sentimentos aí, né? Sei que isso, quando a gente fala assim, né, Deus sabe que é o nosso sentimento aonde pode chegar. Os meus sérios sentimentos aqui à família aí, né, do Diogo Jota. Infelizmente o jogador veio a falecer. No caso, para mim aqui, né, que tô gravando o vídeo, foi na quinta-feira o ocorrido. Eu acordei e fiquei sabendo da notícia aí e tudo mais. E do seu irmão também, né? Infelizmente morreu os dois irmãos aí, né? O Diogo Jota e o seu irmão André. Sentimentos aí à família, à esposa, todo mundo aí, uma situação muito complicada. Só quem perde um ente querido sabe a dor que é, né? Imagina aí que a família possa estar passando. Que Deus tenha um bom lugar aí. Que todo mundo sabe quando a gente opera aqui no livro, o tanto que após que a gente pratica aqui e a gente conhece aí uma gama de jogadores muito grande, então fica o sentimento aqui a todos, tá bom? Vamos lá, família, vamos dando sequência aí. Vamos falar aqui. O que que a gente separou para nossa sexta-feira? Até antes de falar, pô, a gente tira até o nosso sexta não, né? Do nosso sábado. Vamos só fechar rapidinho aqui como foi justamente a nossa quinta-feira. Quinta-feira aí, né? Quinta-feira, vamos botar assim, a quinta-feira, vou dizer que sem nem a colocação, a forma certa de falar, né? Mas é uma quinta-feira triste aí, né? Infelizmente, a questão aqui de palpite fica em segundo plano, né? A vida, o ser humano, isso aí vale muito mais que qualquer coisa. Vamos lá, quinta-feira a gente trabalhou numa grade de 5 jogos, onde a gente ficou aí com 3 greens e 2 reds pelo meio do caminho. O bilhete do cara a gente vai deixar uma duplinha que infelizmente ficou no red aí. A gente deixou a equipe do Turku para vencer a sua partida e deixamos para sair mais de gol e meio no jogo do Lati contra o Gipó. Esse bilhete tinha uma odd aí por base de 1,88, infelizmente aí ficou no red. Vamos dar uma olhadinha aí como foi? Primeiro jogo a gente trabalhou lá na Finlândia, no jogo do Kappa contra o Turku, trabalhamos para sair, para sair não, né? Perdão, para a equipe aqui visitante vencer a partida. Infelizmente, ela foi derrotada aí. Aqui foi o primeiro head do dia. O segundo jogo, jogo do Lati contra o Gipó, trabalhamos aí para sair mais de gol na partida, que o bilhete bateu. O segundo resto do dia foi aqui na Premier League das Ilhas Faroé, no jogo do Vikingur contra o Klaskavik. Trabalhamos para sair mais de gol na partida, que foi o segundo resto do dia. Eurocopa Feminina, jogo da Espanha feminina contra Portugal feminino. Trabalhamos com a Espanha para vencer a partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, lá na Islândia, no jogo do Ofturending contra o Brendalblik, trabalhamos para sair mais de gol na partida, esse bilhete bateu. Resumindo então, a nossa quinta-feira aí foram 5 jogos, 3 greens e 2 reds pelo meio do caminho. Então, fechamos aí a nossa quinta, mais uma vez aí, as nossas condolências aí, né, a família aí dos jogadores e também do irmão aí, né, que também era jogador, né, se eu não me engano, lá na Liga de Portugal, até dei uma olhada aqui na história do jogador. Mais uma vez, nossos sentimentos aí. E vamos lá, família, até dizendo, família, a gente, quando passa por essas situações aí, a gente até de comentar aqui palpite e tudo mais, é que a gente tem que dar valor à vida, né, aproveitar o momento. Muitos treinadores até falaram sobre isso, né? Que o jogador havia acabado de ser campeão, né? Da, que jogou aí contra a Espanha, da Nations League, e aí pouco, coisa de nem um mês, né? Depois vem e ocorre essa situação aí. O jogador havia acabado também de se casar, é uma situação muito complicada. Vamos lá, família, vamos dando sequência. O que que eu separei para o sábado? Uma grade aí com 5 jogos, com 5 não, né, são 9 jogos, perdão, uma grade com 9 jogos. Ao meu ver, são os jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei foi lá na Premier League das Ilhas Faroé, às 11 horas da manhã. O jogo aí do TB Tivoroniri enfrentando o Runavik. A equipe aí, visitante, ela é a terceira colocada da competição. A equipe da casa ela é a nona. Momento aí da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 derrotas. E eu tenho a equipe visitante, que nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí total de vitórias aí do Runavik. É o bilhete que eu vou deixar para essa partida. Vitória da equipe visitante é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Premier League aí do Cazaquistão, no horário de meio-dia. Jogo do Aktub enfrentando o Atiral. A equipe da casa ele é a terceira colocada da competição. A equipe visitante ela é a lanterna, 14ª. O momento da equipe visitante, ó, o momento da equipe da casa. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. A equipe visitante nos últimos 5 vem de 4 derrotas e um empate. No confronto direto entre essas duas equipes,
eu tenho aqui 3 empates pelo meio do caminho e 2 vitórias para a equipe da casa. O que me leva aqui? Eu vou buscar a vitória do October. Tá jogando em casa, diante dos seus domínios, tá pagando bilhete por 1,34 é o bilhete para esse jogo. O que me chamou a atenção, eu vi que nos últimos 5 jogos aqui, as duas equipes aí estão até com a média alta aqui de derrotas. Porém, quando eu falo aqui em situação, dá uma olhada, a equipe da casa, nos seus últimos 5, jogando em casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe visitante, jogando longe de seus domínios, ela vem no histórico aí de 5 derrotas consecutivas. Por conta dessas estatísticas, eu venho buscar aqui a vitória da equipe da casa. Próximo jogo que eu separei, vamos aí para o Mundial de Clubes da FIFA, 1 hora da tarde, jogo do Paris Saint-Germain da França, enfrentando o Bayern de Munique aí da Alemanha, que a gente está indo aí, agora se eu não me engano é para nossa semifinal, não é isso? Não, quartas de finais, perdão. Vamos dar uma olhada. Momento aí do PSG, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Bayern de Munique, que nos últimos 5 vem aí de 1 derrota e também 4 vitórias, mesmo retrospecto. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória do PSG e 4 vitórias aí do Bayern de Munique. O que eu gosto de buscar nessa partida? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 2. Nos últimos 5 jogos do Bayern, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Paris Saint-Germain, eu tive mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por base de 1,19. Eu vou deixar para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, Eurocopa Feminina, 1 hora da tarde. Jogo é da seleção de País de Gales feminino contra Países Baixos, a Holanda feminina. Aqui as duas seleções estão no grupo D, aqui é uma rodada inicial, né? Seleção da casa, nos seus últimos 5 jogos, País de Gales vem aí de 2 empates e 3 derrotas. E eu tenho a seleção aqui das meninas aí de País de Gales, não, de Países Baixos, que nos últimos 5 vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 4 históricos aqui de confrontos, eu tenho um histórico total aí das meninas do Países Baixos, das meninas da Holanda. É o que eu vou buscar aqui nessa partida. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,20. Eu deixo Países Baixos, Holanda, para vencer a partida, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para Noruega, às 3 horas da tarde. Jogo do Kristiansund enfrentando o Bodø Glimt. A equipe visitante ela é a 5ª colocada da competição, a equipe da casa ela é a 9ª. Momento da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E eu tenho a equipe visitante, que nos seus últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias do Bodø Glimt. O que eu gosto nessa partida? Bodø Glimt jogando fora de casa, não me interessa buscar essa vitória. Eu prefiro buscar aqui mercado de gols que eu me sinto mais tranquilo. Vamos lá, até mostrar para vocês. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Bodø Glimt, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em 4. Quem me conhece aí sabe, eu gosto muito de buscar gol na Noruega, então vai estar pagando aqui para sair mais de gol e meio na partida, bilhete por base de 1,11 a 1,13 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para o Chile, às 4 horas da tarde, jogo aí do União Espanhola enfrentando a Universidade de Chile. A equipe aí da visitante ela é a 5ª colocada da competição, a equipe da casa ela é a 15ª. Momento aí do União Espanhola, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E eu tenho a equipe visitante, a Universidade do Chile, a Laú, que nos últimos 5 vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória aqui da equipe da casa e 4 vitórias da equipe visitante. O que eu gosto de buscar nessa partida? Eu vou buscar aqui uma chance dupla a favor da Universidade do Chile. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,18, é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos voltar aqui para a Eurocopa Feminina, às 4 horas da tarde. Jogo aí da França feminina enfrentando a Inglaterra feminina. As duas seleções aí também estão no grupo D, mesmo grupo aí de Países de Gales e Países Baixos. Vamos lá, momento aí das meninas da França, nos seus últimos 5 jogos. As meninas vêm de 5 vitórias. E eu tenho as meninas da Inglaterra, que nos últimos 5 jogos vêm de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí de 2 vitórias para a seleção da França
2 vitórias para a seleção da Inglaterra, perdão, e 3 vitórias para a seleção da França. O que que eu gosto de buscar aqui nesse mercado? Vou buscar gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas 2 seleções, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos da seleção da Inglaterra, eu tive mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos aí da seleção da França, eu tive também esse mais de gol e meio em todos. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando o bilhete aí por uma base de 1,35. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhete para esse jogo. O próximo jogo, vamos lá agora para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no horário de 5 horas da tarde. Jogo aí do Real Madrid da Espanha enfrentando o Borussia Dortmund da Alemanha. Momento do Real Madrid. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. Olha eu só falando mal do time. E nos últimos 5 jogos aí do Borussia Dortmund, a equipe vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui do Real Madrid. O que que eu gosto dessa partida? Mercado de gols também me interessa muito, vamos dar uma olhada. Vai estar pagando bilhete aí por uma base de 1,20. Porém, o Bruno, eu vou buscar algo aqui a favor do Real Madrid. Eu vou trabalhar com o Real Madrid na chance dupla. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto vai estar pagando. Vai estar pagando bilhete aí por uma base de 1,20, quase o mesmo valor aí, né, para sair mais de gol e meio na partida. Então eu deixo o Real Madrid na chance dupla, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos aí para a Liga dos Estados Unidos, às 8h30 da noite. Jogo aí do Montreal enfrentando o Inter Miami. Vamos dar uma olhada. A equipe visitante ele é a 7ª colocada da competição e a equipe da casa ele é a lanterna, 15ª. Momento aí do Montreal. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho o Inter Miami, que nos seus últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto entre essas duas equipes, eu tenho aí, nos últimos 5, 2 vitórias da equipe da casa e 3 vitórias da equipe visitante. O que eu gosto de buscar aqui? Também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Inter Miami, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Montreal, eu tive aí mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida? Vamos dar uma olhada. Vai estar pagando uma base aí de 1,19. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para o nosso sábado. Se Deus quiser, vai ser um sábado de vitórias aí, não só nossos apostas, mas todos os nossos projetos. Bilhetinho do canal pra gente encerrar, eu tô deixando uma duplinha. Eu tô deixando aí o Países Baixos, a Holanda feminina na chance dupla, e tô deixando para sair mais de gol e meio na partida no jogo da França feminina contra a Inglaterra feminina. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,62, é o bilhete do canal para esse sabadão. Então, mais uma vez, só venho agradecer aí a audiência de cada um de vocês. Mais uma vez aqui, presta minha homenagem aí à família aí do Diogo Jota, que Papai do Céu tem um lugar reservado aí para ele lá no céu e conforte a família aí, cada membro da família. Mais uma vez, eu agradeço aí a audiência de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.